pessoal, sejam bem-vindos ao Pré-ENEM SCAC. Eu sou o Cabo Tel e venho desejar a vocês uma ótima aula. Hola, bienvenido a más una clase de español del mejor cursinho del Brasil. Estou falando espanhol porque nesta classe vamos a ver espanhol. Eu sou o professor Gleison Versosa e você está no melhor cursinho preparatório do Brasil, o cursinho do SCAC. Vou agradecer a toda a galera aqui que está ajudando, está dando uma força, toda a equipe do SCAC e em especial ao Cabo Tel. Pessoal, hoje então nós vamos adentrar diretamente em alguns textos de língua espanhola. Qual que vai ser o nosso objetivo hoje? Nós vamos ler alguns textos em espanhol, vamos fazer algumas questões de espanhol e mais do que isso, obviamente dentro desse texto vou mostrar para vocês alguns elementos gramaticais. Não se desesperem, não se arranquem os cabelos pensando no seguinte: que hora que nós vamos ver a gramática? Calma, eu vou mostrar para vocês a gramática de maneira aplicada dentro do texto, tá? Obviamente depois vou mostrar os quadros, mostrar como é que funciona, mas como nós estamos diante de um curso que é um curso que vai ser relacionado ao espanhol instrumental, você não necessita entrar dentro de questões gramaticais que sejam questões gramaticais muito complicadas. Porque num curso de língua instrumental, você não necessita saber todos os elementos gramaticais. É claro que alguma noção de gramática você tem que ter, mas você não precisa decorar todos. Por quê? Qual é o nosso objetivo, senhoras e senhores? O nosso objetivo aqui é que você seja capaz de ler em espanhol. Você vai ser capaz de ler quase tudo aquilo que o texto disser. Por que eu digo quase? Porque por mais que você tenha muita experiência na língua, até eu que já viajei para vários países, já estudo espanhol há muito tempo, sempre vai aparecer uma palavra ou outra que eu não conheço. Ainda mais se for um texto técnico, se for um texto, por exemplo, da área da medicina, da área da psicologia, é bem possível que haja um termo em língua espanhola que eu ou qualquer outro professor de espanhol não conheça. Então vai ser completamente normal se você se deparar com um texto de língua espanhola no qual vai ter ali uma palavra, duas palavras, algumas palavras que você não entenda. É importante que você, nesse momento, não trave. Então não é para você pegar, entrar em desespero, arrancar o cabelo e ir embora, não. Pode fazer a prova de maneira tranquila, porque inclusive não será necessário que você faça toda a interpretação, tintim por tintim, 100% daquilo que é dito. Não é necessário. O necessário é que você entenda o contexto global, que você entenda o sentido, que você entenda o texto e aí você responda as perguntas que, tanto na prova do Enem, quanto inclusive em termos mais avançados, por exemplo, se você está aí já se preparando daqui a alguns anos para uma prova de mestrado, por exemplo, a interpretação de texto que você fará de espanhol não é uma interpretação de texto muito profunda, na qual você precisa responder em espanhol ou que você precise se ater a minúcias do texto. É uma prova de espanhol instrumental e não de que você seja capaz de mostrar uma proeficiência em espanhol, ok? Dito tudo isso, vamos ao texto. Então já dei para vocês aí o spoiler, vou mostrar para vocês aqui o texto. E aí vai um outro detalhe importante que é o seguinte: quase sempre lá nas provas eles vão te mostrar, além do texto, que é a parte escrita, eles vão te mostrar alguns elementos de gráfico, ou seja, pode ser um elemento de gráfico de pizza, um gráfico, etc. Pode ser uma foto, pode ser um desenho, pode ser um quadro, ou seja, sempre vai ter um elemento que não é um elemento exclusivamente de escrita. O objetivo disso é te ajudar, te auxiliar na capacidade de leitura e, além disso, fazer com que você perceba que no momento da leitura, todos aqueles elementos que eles colocam ali, você não pode desconsiderar. Porque o que acontece? Muitas das vezes o aluno, principalmente na pressa, lá no desespero lá do Enem, etc., ele começa a ler o texto que nem louco, ele nem sequer presta atenção nas fotos que estão lá. E as fotos estão lá por uma razão. E por que eu estou focando tanto nisso? Ó, esse texto que a gente vai ler, observe aí que nós temos um elemento de uma propaganda, tá? E nesse elemento de uma propaganda nós temos aí uma mulher escrito Revista Natura, que não patrocina a gente, mas se quiser estamos disponíveis. Tá aí Revista Natura aí mostrando, ela tá jogando aí um negócio na mão. Então percebam o seguinte: isso
isso aqui faz parte do texto. O cara não colocou o texto ali à toa, tá? Ele colocou o texto ali ele colocou essa foto por uma razão. E qual que era a razão? Que você, jovem padawan que está aí assistindo o texto, você tem que olhar para a foto. Porque se você não olhar para a foto, qual que teria sido o sentido deles colocarem lá, tá? Então, primeira coisa, você vai dar uma escaneada no texto, tá? Vai dar uma olhada no texto que está aparecendo para você aí na tela. Ao ver o texto, você vai perceber que nós temos os elementos da foto e o texto vai dizer, olha, jabón líquido para el cuerpo, almendras dulces enriquecido com almendras dulces. Percebam então, galera, temos uma palavra que é jabón. Vamos imaginar, e provavelmente que você não sabe espanhol. Aí diante dessa palavra jabón, não é uma palavra assim muito próxima. Pode ser que você comece a entrar meio que em parafuso aí, em desespero. Mas perceba que quando você olha para a foto, você tem lá a moça segurando o frasco e jogando na mão. Então ali você já consegue perceber e falar, ela está aqui com o frasco, jogando na mão, a palavra é jabón. Bom, deve ser sabão, né? Bingo, é sabão. Então nós temos ali sabão líquido para o corpo. Então percebam que logo de cara eles já te dão uma palavra que, vamos dizer assim, poderíamos considerar como uma palavra problemática, né, que é a palavra jabón. Só que dentro do contexto você consegue perceber. Se eu te mostro essa palavra solta, né, você pega lá a palavra, se eu te digo a palavra, que quer dizer jabón em espanhol? Você não ia saber. Se eu te pergunto o que quer dizer jabón, sem mais nem menos assim, você não ia ser capaz de entender. Claro que você ia começar a dar um chute, dizer, etc. Pode ser que por chute você acertaria. Mas aqui dentro do contexto, eles já te mostram a palavra. Então, eles já te mostram dentro dos outros elementos que já te indicam. Eles vão te dando pistas, tá? Então, essa é uma habilidade de leitura que você tem que ter. Então, quando nós estamos diante de um espanhol instrumental, tá? Dentro desse espanhol instrumental, você precisa se agarrar a todas as pistas que te derem. Porque se eles não te derem todas essas pistas, você não vai conseguir ler. E essa é uma das razões pelas quais, às vezes, o aluno dá uma travada. Ele começa ali, ele não consegue ler, porque ele já travou num elemento que, de certa forma, ele olhou só uma árvore e não a floresta toda, tá? Então, nós vamos ter jabón líquido para el cuerpo, almendras dulces enriquecido com almendras dulces. E nós vamos ter, você tem um encontro marcado em 8 minutos diário com você mesma, perceba que o negócio está em português dentro da propaganda, tá? E aí depois ele vai dizer elementos lá, enriquecido com aceite de almendras, el nuevo jabón líquido, se ve, que é o nome do jabón, né? Almendras dulces, envuelve el cuerpo con una espuma cremosa, que le proporciona una suave limpieza, un agradable y aterciopelado tacto y forma una delicada capa protectora. Su fórmula innovadora les ofrece a su baño las propiedades hidratantes del aceite de almendras. Perceba, é um texto que você consegue entender os elementos. Olha só, com aceite de almendras, né? Você já consegue perceber mais ou menos o que é. Dulce, ou seja, doce, né? Você consegue perceber o que é. Mas note, não observe apenas a árvore, pense na floresta inteira. Estamos diante de um texto que é, na verdade, uma propaganda desse produto, desse sabonete para o corpo, tá? Uma técnica que se usa muito e que funciona, que alguns se adaptam e outros não, por isso que você tem que ver se é o seu caso ou não, antes mesmo de ler o texto, você vai nas perguntas e tente ver o que a pergunta te direciona. No caso desse texto aqui, nós temos uma pergunta só, tá? Essa pergunta ela vai te dizer o seguinte, ó, ao adquirir um produto cosmético, o consumidor encontrará em sua embalagem um texto contendo informações importantes, como sua composição, modo de usar e cuidados que devem ser tomados ao manuseá-lo, bem como telefones ou sites para contato. Para referir-se ao usuário do sabonete líquido CE, a Natura preferiu o uso de. Então perceba que na pergunta eles te dão todo o percurso que o texto deu. Então esse primeiro parágrafo que eu acabei de ler aqui, ele vai estar falando da composição, tá? Que é o que ele fala que é composição. Na sequência, o modo de uso vai ser o que vai estar no texto. Ó. Instrucciones de uso.
Humedece la piel del cuerpo, menos en el rostro, aplica el producto en movimientos circulares, enjuágate imediatamente e uso diário. Então, percebam que a sequência que eles te deram lá na pergunta, eles já te ajudam a ler o texto. Isso acontece muito. Tem casos, claro que não é 100%, mas tem casos que é muito melhor você ler a pergunta, porque a própria pergunta às vezes já esclarece o texto. Então, às vezes você lê a pergunta já te deu a dica de como é que o texto vai ser. Então, se você ler a pergunta aqui primeiro, ela já vai te dar o roteiro do que o texto vai dizer. E olha que na sequência ele vai dizer, advertências. Este producto pode ser irritante se não se utiliza segundo o indicado nas instruções de uso. Evite o contato com os ojos em caso de contato accidental. Com os ojos, enjuáguelo com água em abundância. No lo use se la piel está lastimada. Mantenga el producto lejos del alcance de los niños. En caso de presentar irritaciones o cualquier otro evento no deseado, suspende el uso, bla, bla, bla. Percebam que outra coisa, ó, mantengan el producto lejos del alcance de los niños. Eu quero que vocês percebam algumas coisas, ó, lejos, por exemplo. Acabei de falar para vocês da importância de você ver a floresta toda e não só uma árvore. Quando eu digo lejos, dentro desse contexto, mantenga el producto lejos del alcance de los niños. Dentro do contexto, o que a gente pode deduzir que essa palavra significa? Outra coisa que vai ajudar, não só dentro da leitura da palavra em si, mas você pensar o seguinte: nós estamos falando como de um texto que é, na verdade, quase que um manual de instruções. Pelos seus conhecimentos do manual de instrução, de tudo aquilo que você já conhece de manual de instrução, você já deve ter desmontado uma televisão na vida, montado uma televisão na vida, você sabe o que é um manual de instruções? Dentro das ideias do que é um manual de instrução, você sabe que quase sempre tem um aviso do tipo: mantenha o produto longe do alcance de crianças. Então, olha como é que a frase está: mantenha o produto lejos del alcance de los niños, ou seja, longe do alcance das crianças. Então percebam que o conhecimento pregresso que você tem do tipo de texto vai te iluminar no momento que você for ler o texto que foi dado lá no Enem. Você não pode desconsiderar todos aqueles outros elementos de leitura que você trouxe das aulas de português. Por quê? A prova de espanhol também é uma prova de leitura. Então, como a prova de espanhol também é uma prova de leitura, a leitura também deve ser efetivada dentro da prova de espanhol. É óbvio, entenderam? Então, sim, como o contexto nos esclarece, é obviamente que aqui está falando. Essa palavra significa longe. Esse é apenas um exemplo da forma na qual você tem que tratar a interpretação. Você tem que tratar a interpretação de uma maneira global, tá? E aí, a partir disso, você vai conseguir, de pouco a pouco, ir acrescentando palavras no seu alfabeto, palavras no seu vocabulário, tá? Até que vai chegar uma hora que a leitura do texto vai se tornar uma segunda natureza para você, tá? Então, aqui, na verdade, se vocês perceberam, as perguntas não estão relacionadas à interpretação do texto em si. Essas perguntas aqui, eles estão te perguntando sobre o uso do tom, do tratamento que se dá às pessoas, tá? Então, o que ele vai dizer? Ó, a Natura prefere o uso de tom formal nas instruções de uso para sugerir intimidade do usuário com o produto. Percebam, questões de formalidade e informalidade vão estar presentes não só em espanhol, como também em português. Na aula passada nós vimos o uso de tu e o uso de urte, tá? Eu falei para vocês, depois nós vamos voltar e vou mostrar mais detalhadamente, que em espanhol você tem dois pronomes que significam, a grosso modo, você, que é quando você fala diretamente com uma pessoa. O tu você vai utilizar para pessoas que você tem conhecimento, que você tem amizade, ou seja, seria uma coisa informal. Já o te, você vai falar diretamente com uma pessoa que você não tem tanta formalidade assim. Você acabou de conhecer a pessoa, você vai usar o te. Você não conhece a pessoa, você encontrou uma pessoa mais na rua, você está falando com uma pessoa mais velha, você vai falar o te. Se você está dentro, na sua família, por exemplo, com tu novio,
tá? Com o namorado, qualquer coisa, uma pessoa que você tem mais intimidade, você vai usar o tu. Então existe esse nível de formalidade, no espanhol ele é mais claro do que o nível de formalidade em português. Mas vamos supor que você não sabe nada disso, se você ler a própria pergunta vai te dizer: o tom formal sugere intimidade. Perceberam como é que a própria pergunta ela é contraditória em si? Porque se ele é formal, ele não está chegando na intimidade, entenderam? Então é claro que a letra A está errada, porque não pode ser ao mesmo tempo formal e com intimidade. Então a própria pergunta aqui já se jogou para as covas aqui, a gente sabe que não é, tá? Na letra B vai dizer: tratamento impessoal nas instruções de uso para não se referir diretamente ao usuário do produto. Se você voltar no texto, você vai ver determinadas, por exemplo, nas instruções, umedécete, ou seja, está dando uma ordem, aplica, enjuágate, ou seja, está mandando o cara fazer alguma coisa. Aqui está dizendo, tratamento impessoal nas instruções para não se referir ao usuário. Como, em nome de Deus, a pessoa ia conseguir se dirigir ao usuário sem se dirigir ao usuário? Aqui é claro que, como é um manual de instruções, tem que dizer para a pessoa: faça tal coisa, deixe longe das crianças, passe na pele molhada, blá blá blá. Por quê? É um texto que é, na prática, um manual de instruções. Então, se na prática ele é um manual de instruções, é claro que ele tem que se dirigir diretamente ao usuário, né? É óbvio. Então, é claro que essa daqui também está errada. Se nós formos para a C, ela vai dizer o seguinte, ó: linguagem formal nas advertências para imprimir seriedade nas informações. Então perceba que na advertência ele vai adotar aquele tom lá quase que o Ministério da Saúde adverte, blá blá blá, que ele vai dizer: este produto pode ser irritante se não usado segundo as regras, blá blá blá. Claro que quando você vai dar um aviso para a pessoa e é um aviso de saúde, é necessário que o tom do aviso seja um tom de aviso mais formal. Percebam que por mais que essa questão seja uma questão de espanhol, não é uma questão simplesmente de espanhol, é uma questão de espanhol para interpretação de texto, tá? Então aqui eles estão tratando, você necessita saber a língua, mas você também precisa saber os outros mecanismos de interpretação, porque senão você não conseguiria interpretar. Se você apenas soubesse espanhol, mas não soubesse interpretar, não ia adiantar de nada. Então você também precisa saber a interpretação. É óbvio, então, que aqui no caso seria a letra C, tá? Mas vamos dar uma olhada na letra D para a gente entender um pouco do percurso da interpretação, tá? Tratamento formal em toda a embalagem para obedecer às regras dos órgãos fiscalizadores. E aí você vai ver que não, né? Porque quando a gente volta para você vai, por exemplo, na imagem, ela está dizendo: você tem um encontro marcado de 8 em 8 minutos diários com você mesma. Então é claro que ali não é um tom, digamos assim, formal. Quando você vende um produto, você precisa também tratar as pessoas que estão comprando esse produto de uma maneira um pouco mais aproximada, porque senão também ela não vai se sentir identificada e não vai comprar seu produto, tá? E por fim, tratamento informal em toda a embalagem para estabelecer um vínculo mais afetivo com o usuário do produto. Então, eu acabei de falar que esse vínculo afetivo ele é importante, mas percebam que aqui está dizendo em toda a embalagem, tá? Então, aí vai uma dica extra, senhoras e senhores, quase sempre. Quando nós estamos falando de uma interpretação de texto e quando a gente chega nas perguntas, uma das formas que o examinador sempre usa para tentar falsear a questão, ou seja, para tentar te enganar, é o seguinte: ele coloca uma verdade parcial. No texto tem tons informais? Sim, tem, mas ele tem alguns tons informais. Aqui ele chega e diz: todo o texto é informal. E não é todo, isso não é verdade. Então essas palavrinhas, essas pequenas palavrinhas como todo, nenhum, algum, sempre, exceto, são palavrinhas que você precisa ficar muito atento na hora que você for interpretar, não só em espanhol, mas em português também. Porque são quase sempre, a gente acaba endeusando o cara que faz a prova, mas o cara que faz a prova, por mais que obviamente ele seja bom no que se refere a texto, etc., ele não pode ficar inventando muitas questões muito diferenciadas, porque nem seria possível. A questão ia ficar muito diferente, ninguém nunca ia marcar. Então, assim, ele quer te induzir ao erro. Qual que é uma forma de te induzir ao erro? Ele vai colocar ou uma verdade parcial, ou ele vai colocar algo que é verdade e apenas sendo excluído por algumas dessas palavrinhas, exceto,
tudo, etc. Então você precisa ficar muito atento no momento que você for ler, porque as perguntas ali quase sempre vão ser essas pequenas palavrinhas que vão te dar indicação de qual é a pergunta certa e a pergunta errada. Ok? Então vamos para o segundo texto, tá? Que seria Lectura e Cultura, la sociedad española. Vejam bem, quase sempre os textos vão seguir uma linha, digamos assim, clássica de tipos de texto. Ou eles podem dar um texto de algum elemento que está acontecendo no momento, sei lá, pode falar de crise hídrica, crise de saúde pública, igual tivemos, ou, e isso é quase certo, eles vão tratar vão trazer textos que remetem à cultura da língua, textos que remetem à história de algum país hispânico e etc. Por quê? Quando estudamos uma língua, nós não estudamos apenas uma língua. Nós estudamos uma língua, mas essa língua tem que ser estudada dentro do contexto e tem que ser estudada junto, de forma conjunta com a cultura. Porque a língua e a cultura, elas acabam se abraçando e você precisa desses dois elementos para que as coisas façam sentido, tá? Uma palavra, por mais que ela seja a mesma nas duas línguas, ela vai ter vamos dizer assim, ela vai ter um sentido, até mesmo afetivo, muito diferente nas duas, tá? Vamos pegar um exemplo aqui que está falando, por exemplo, da sociedade espanhola. Para o brasileiro, por exemplo, tá? Se você disser acordar cedo, por exemplo, tá? Isso aqui para o brasileiro é uma coisa positiva, tá? Então aí vocês vão ter ditados em português que vai dizer: Deus ajuda quem cedo madruga, por exemplo. Isso aqui para um espanhol da Espanha não é uma coisa boa. O ditado deles vai dizer o contrário, vai dizer: no es por levantar-se temprano que el sol viene antes. Então, não adianta acordar cedo, porque dentro da cultura hispânica, eles estão acostumados a acordar tarde. Então, por mais que você vá lá e diga assim para o espanhol, vamos supor, eu acordo cedo, ou eu acordo tarde, por mais que a frase seja a mesma, por mais que a tradução seja a mesma da frase de uma língua para outra, né? Se você diz para o espanhol, me levanto temprano, eu acordo cedo. Isso para você pode estar interpretando isso como uma coisa boa, como um autoelogio, ou você querendo demonstrar valor para ele, e ele vai estar entendendo isso como uma coisa ruim, porque isso dentro da cultura da Espanha não é uma coisa boa. Só maluco acorda cedo lá. Então assim, ou o cara que realmente necessite. Porque geralmente eles têm uma jornada de trabalho menor, a Espanha é um país muito de noite, então as pessoas costumam sair bastante, costumam ter noites muito movimentadas, então obviamente a cultura deles gira em torno do turismo e gira em torno de não acordar cedo. Então percebam que a cultura ela acaba sendo tão importante quanto a língua. Então não basta só você saber a língua. Por isso que no exame do Enem, ou em qualquer outro exame que você for fazer de língua, eles vão te cobrar pelo menos alguma medida, pelo menos algum conhecimento cultural sobre o modo de vida e a cultura do povo que fala essa língua, tá? Então, só existe língua espanhola porque existem pessoas que falam espanhol, tá? Então, bem como a gente estuda em português, que os elementos comunicativos eles são feitos dentro de um contexto, na língua espanhola vai acontecer a mesma coisa, tá? Dentro da língua espanhola, os elementos comunicativos também só ocorrem dentro de um contexto, tá? Então, quando você aprende uma língua, você automaticamente adquire pelo menos um pouco da cultura dessa língua, ok? Então, vamos ao texto. Varios pueblos y civilizaciones que vivieron en la península ibérica. El proceso de formación de España y su unidad fue largo y difícil. Então até aqui acho que dá para entender direito, né? A gente já viu o ele da vez passada, tá? E eu lembrei para vocês a importância do acento, que em espanhol chama tilde, tá? O acento. Então nós temos o ele com acento, que quer dizer ele, e nós temos o ele sem acento, que quer dizer o. Então são elementos que vão aparecer direto e reto nos textos. Então você tem que ficar muito esperto. Apareceu um acento significa uma coisa, não apareceu um acento significa outra coisa. Então aqui é a mesma coisa. O tu aqui nós vamos traduzir como você, né? Ou tu mesmo.
Mas nós temos um outro tu, que esse aqui nós vamos traduzir como teu, tua. E o que vai modificar? Esse aqui não tem acento e o outro tem acento. Entenderam? Então, assim, muitas vezes... O quê? Então, assim, às vezes o aluno pensa, é só um acento. Não, jovem, não é só um acento. O acento vai modificar todo o contexto da leitura, tá? Então, um acento conta e conta muito. E esse ele, tu vai aparecer demais, ok? Na sequência, los pueblos de la meseta fueron entre todos los hispánicos los que se esforzaron para conseguir y mantener la unidad. Então, a meseta está falando da planície, tá? Aí já está entrando um conceito geográfico, que a Espanha é cheia de planaltos e de planícies. Los de la periferia costera se inclinaram hacia la autonomía y la dispersión. Tá? Então, já os espanhóis que estão na costa, eles sempre se inclinaram para a autonomia. E aí, para quem entende um pouco de geopolítica, né? A geopolítica ela é intimamente ligada com a geografia, os povos que estão na costa, eles quase sempre costumam ser mais modernizados e menos tradicionais do que os povos que estão dentro do interior dos países. Então, isso aqui se reflete na Espanha também, ok? Esta es la razón que siempre se haya manifestado con más o menos vigor un cierto enfrentamiento entre las tendencias desagregadoras de signos autonomistas y el centralismo unionista que predominó desde el Renacimiento y se impulsó a principios de este siglo. Então, por mais que a Espanha não seja um estado, não seja um país gigante, né, um país, sei lá, mais ou menos do tamanho do estado de Minas Gerais, que é onde a gente está, mas é um país que tem centenas de anos de história, milhares de anos de história, e ali você tem povos que estão ali durante muito tempo, que mantiveram a sua cultura, e esses povos até hoje, de certa forma, eles resistem e não querem pertencer totalmente à Espanha, tá? Então, por mais que você tenha um país que chama Espanha, dentro da Espanha você tem vários movimentos separatistas, como na Catalunha, no País Basco e etc. Que são movimentos que dizem, nós pertencemos ao país, mas nós não queremos um país próprio. E aí, esse aqui é que é a questão de puxar a corda para lá e para cá. Vai ter grupos na Espanha que vai puxar a corda para centralizar, vai ter grupos que vai dizer, não, queremos separar e formar outro país, tá? E é isso, então, um pouco de cultura é importante que você saiba. Vai que cai um texto sobre a Catalunha, cai um texto lá sobre Barcelona, que está na Catalunha, que lá eles têm essa questão separatista. Você necessita saber, tá? E depois, a unidade política total da Península Ibérica só foi efetiva, por outra parte, bajo a tutela de Roma. Ni siquiera la común dependencia de los estados español y portugués del mismo soberano entre 1581 y 1640 contribuyó al reforzamiento de los ideales unitarios. Ou seja, note que o Brasil tinha acabado de nascer nessa época aqui e a Espanha já estava num processo de que Portugal e Espanha foram um país só e etc. Que esse processo espanhol da formação do país é um processo que leva muito tempo, galera. O Brasil é um país que nasceu em 1500, né, com a chegada dos portugueses, etc., enquanto um país, digamos assim, como se entendia lá na Europa, mas a Espanha já estava aí no mar, aí, navegando há muito mais tempo. Então, é claro que ali os movimentos de separação e etc., eles têm um peso que a gente, enquanto brasileiro, entende muito pouco, tá? Mas é um elemento cultural que você necessita saber. E depois ele vai seguir no texto. A Constituição de 1978 assume a tradução autonômica de los pueblos e las nacionalidades hispânicas. O Estado espanhol está integrado em consequência por las comunidades autônomas seguintes. Então perceba que dentro da própria Constituição deles, eles têm a noção de estados soberanos dentro do próprio país, tá? Então a Espanha é uma monarquia, então você tem um rei, mas esse rei, ele dá uma certa autonomia para as províncias, e as províncias têm alguns tipos de leis próprias, tem um tipo de governo próprio, etc. É claro que tem uma língua também própria, como o catalão, por exemplo, mas claro que estão todos num momento ainda dentro de um país só. Então ele vai dizer, os autônomos seguintes: Andalucía, Aragón, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha,
Castilla y León, Cataluña, Comunidad Balear, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, La Rioja, Comunidad Autónoma de Madrid, Comunidad Foral de Navarra, País Vasco, Principado de Altura y Región de Murcia. La población española cuenta con 44.108.350 habitantes em enero de 2005. Mas não modificou muito não, tá? Porque a população de lá costuma ser estável. Com uma densidade média de 85 por quilômetro quadrado e desigual distribuição. As regiões periféricas estão em geral mais pobladas que as do interior, como é o normal em quase todos os países, tá? A taxa de natalidade é atualmente a mais baixa da história de Espanha. Está próxima a alcançar o nível mínimo de reemplaçamento, ou seja, de dar conta entre quem morre e quem nasce, ok? E a população envelhece como em toda a Europa Ocidental. A pesar de la escasez de recursos energéticos propios, el desarrollo industrial y económico ha sido intenso desde 1960. Então, mais uma palavrinha para você conseguir perceber dentro do contexto. Ó. Apesar da escassez de recursos energéticos próprios, frase clara, você consegue perceber claramente, o desarrollo industrial e econômico ha sido intenso desde 1960. O que poderia significar a palavra desarrollo? Nesse caso, então, está muito claro, desenvolvimento. Então, desenvolvimento industrial e econômico. Tem sido, ou no caso foi, intenso desde 1960. Espanha se encontra entre os 10 países mais industrializados do mundo. Sectores fundamentais da economia espanhola são a agricultura de trabalhadores e o turismo, a indústria mais rentável do país. Então, basicamente, senhoras e senhores, a Espanha sobrevive de turismo. Tá? A Espanha é o país mais visitado do mundo, talvez, inclusive, porque o custo de se visitar a Espanha é menor do que se visitar, por exemplo, a França. Tá? Então, a Espanha é um país voltado ao turismo. Então, grande parte da população trabalha com isso, etc. E esse setor gera uma renda absurda para o país. Ao contrário do Brasil, que isso a gente ainda observa o turismo como uma coisa um pouco secundária, isso é um modo de vida espanhol, digamos assim, por mais que, igual falou, eles têm indústria e agricultura também, mas o turismo tem uma grande fatia da economia que, em termos comparativos, é muito mais do que o Brasil, ok? E a estrutura social e demográfica da Espanha é praticamente similar à europeia, como consequência da transformação econômica. Então não tem muita diferença da sociedade espanhola para a europeia no que se refere ao que a gente entende aí como economia, né? Inclusive a moeda é a mesma, etc. Então, claro que você vai ter países que são um pouquinho mais ricos, né? Um alemão, logicamente, vai ter mais renda do que um espanhol, que a economia é mais pujante, mas assim, na média, praticamente a mesma coisa, tá? Por la misma razón y por la creación de importantes núcleos industriales en zonas anteriores, principalmente agrícolas, las bases socioeconómicas del clásico antagonismo entre el centro y la periferia han perdido consistencia. La recuperación económica, la incorporación a la Comunidad Económica Europea a partir de enero de 1986 han abierto fundamentadas esperanzas para los españoles, que tras un largo periodo de aislamiento ha vuelto a integrarse en su ámbito político y económico natural, que fueron separados accidentalmente. Então aqui está falando da União Europeia, né? Trouxe profundas modificações, inclusive até na própria moeda, como eu falei, né? Antigamente na Espanha se usava pesos, agora se usa euro. E aí, isso obviamente trouxe passaporte para o espanhol, etc. Então, houve uma modificação do modo de vida deles por causa disso. Mais uma palavrinha que podemos entender aí, pessoal, traz um largo período de aislamiento. Dentro do contexto, então, que nós temos, ó, ele está falando da recuperação econômica, a partir de fevereiro, abriu esperança para os espanhóis, que traz um largo período. Importância da gente saber o contexto. Então, se nós temos esse traço aqui, obviamente ele está querendo significar dentro da frase depois. Então, depois de um largo período de aislamiento. Então, depois de um grande período de ser uma ilha, né, de um processo de
ilhamento, não sei como é que seria isso em português. Então, aislamento vem de isla. Então, quando a Espanha estava isolada, vamos dizer assim, isolamento seria a palavra. O isolamento, depois desse período de isolamento, a Espanha acabou se tornando parte da União Europeia. Ok? Bom, no texto aqui eles vão te mostrar então algumas imagens, tá, de Madrid. Obviamente hoje em dia qualquer um abre a internet e consegue ter acesso. Então, galera, muitas das vezes hoje em dia você não vai precisar, mas os livros sempre traziam imagens ilustrativas, né? Você hoje não precisa, você pode abrir o Google aí, você vai ter mais ou menos uma noção de como é que é a Espanha, você vai pegar muita gente lá filmando a Espanha lá às vezes até ao vivo, né? Então não precisa mais disso. Agora eu vou mostrar para vocês, então, só para você ter uma certa noção. Os países a gente já falou quais são, mas aqui você tem uma noção da bandeira, tá? Então aqui nós temos, ó, Argentina e Bolívia, Chile e Colômbia, Cuba, Nicarágua, Paraguai e Peru, Uruguai e Venezuela. E ele precisa ter uma noção da bandeira de cada país, tá? Então, galera, outra coisa que eu vou mostrar para vocês um momentinho, vamos começar a entrar no próximo texto. Acho melhor não, né? Porque não para terminar. É para cortar? Vou cortar essa parte. Então, pessoal, a aula de hoje terminamos por aqui. Então, pessoal, a aula de hoje terminamos por aqui. Na próxima nós vamos ler mais textos e adentrar um pouco mais na gramática. Vocês vão perceber que, na medida que os textos forem se aprofundando, eles vão ficando cada vez mais difíceis e vão começar a aparecer elementos gramaticais mais complicados, tá? Até agora os textos têm mostrado quase sempre não só um vocabulário mais simples, mas também uma gramática mais focada no presente. Então, quando você tem uma gramática no presente, ela é mais fácil de se entender. Mas eu aconselho que você foque no presente, porque a grande maioria dos textos vão ser escritos utilizando apenas então somente o presente e não passado, futuro, subjuntivo, etc. Então, o presente vai ser, vamos dizer assim, a nossa linha mestra para a interpretação, ok? Então, ficamos por aqui hoje e até a próxima!